Uma equipe do núcleo investigativo da Record TV foi agredida hoje em Valinhos, no interior de São Paulo, enquanto apurava uma denúncia. E foi aí nesse momento que, segundo a equipe, o candidato apontou o dedo em direção ao rosto do repórter fotográfico e aí então teria agredido com um soco na região das costelas. Se tu tocar em mim... Tu brinca alguma coisa? Não toque em mim. Pode filmar isso. Pode filmar. Quer que eu quebre isso aqui? Não, tu não vai quebrar nada. Tu não vai quebrar nada. Filma então. Filma então, me filma. Uma equipe da Record TV foi agredida hoje durante uma cobertura jornalística no interior de São Paulo. Veículos e equipamentos da emissora foram destruídos. Um cinegrafista ficou ferido. Ai, gente, por favor, parem! Uma equipe, uma afiliada da Rede Globo de televisão, os caras estavam trabalhando, os nossos colegas estavam trabalhando quando foram agredidos. Nesse intervalo, uma das manifestantes, uma das apoiadoras ali do presidente Jair Bolsonaro, que circulava com uma bandeira, criticando ali os profissionais de imprensa, se referindo aos jornalistas como lixo, ela balançava a bandeira e em determinado momento ela me acertou com a bandeira na cabeça. Cala a boca, não perguntei nada. Um jornal patife e mentiroso. Está saindo, cala a boca, cala a boca. Segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras, em 2020 foram 580 ataques de autoridades contra jornalistas. Já segundo o relatório da violência contra jornalistas e liberdade de imprensa, no Brasil, em 2020, elaborado pela Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, o ano que passou foi o mais violento desde o começo da década de 90, quando a entidade sindical iniciou a série histórica. Foram 428 ataques, incluindo 2 assassinatos, o que representa um aumento de 105% em relação a 2019, ano em que também houve crescimento das violações à liberdade de imprensa no país. Muitas dessas agressões que vocês ouviram no começo desse episódio partiram de políticos como prefeitos, governadores, deputados e principalmente do presidente da República. Sejam muito bem-vindos a esse episódio especial do Além do Fato. Hoje é o Dia do Jornalista e esse episódio é em homenagem a esse dia, ao Dia do Jornalista. Vocês vão perceber que ao longo dessa edição eu trago dados, apontamentos e informações muito relevantes na hora de conversar com o convidado, além das participações que estão muito especiais. Antes, deixa eu contar para vocês por que hoje é considerado o Dia do Jornalista. Porque assim, existem vários dias que fazem alusão ao jornalismo. Tem o dia da imprensa, tem o dia do repórter, tem o dia da liberdade de expressão, tem o dia da televisão, dia do rádio, mas essa data costuma ser, inclusive nos cursos de jornalismo, a mais comemorada, o dia 7 de abril. A revista Imprensa informa que foi nessa data que o imperador Dom Pedro I abdicou do trono do Brasil em 1831. 100 anos depois do primeiro imperador brasileiro deixar o seu posto, a Associação Brasileira de Imprensa, ABI, prestou uma homenagem ao jornalista e médico Giovanni Battista Líbero Badaró. Conhece? Já ouviu esse nome de rua? Um dos principais oposicionistas de Dom Pedro. Badaró foi morto a tiros por inimigos políticos no dia 22 de novembro de 1830. O crime ocorreu na rua de sua casa, a antiga Rua Nova São José, que hoje chama-se Rua Líbero Badaró. O jornalista, isso na cidade de São Paulo. O jornalista era proprietário do Observador Constitucional, veículo que defendia ideais liberais e se opunha ao reinado de Dom Pedro I. Nessa edição especial do Além do Fato, nós então contaremos com a participação de diversos jornalistas que atuam em cidades do interior de São Paulo e também fora aqui do estado de São Paulo, falando, comentando esse ano de pandemia, um ano em que a imprensa teve aí nos holofotes e principalmente eu convidei alguns deles a responder a seguinte pergunta: qual notícia, qual manchete que você ainda quer dar em 2021? A gente vai perceber que tem uma sintonia muito grande
entre esses colegas. Eu já agradeço de antemão a participação de todos eles. E na segunda parte do nosso episódio, como tradicionalmente já acontece, a gente vai ter sim a indicação de uma série e um filme, mas que, em virtude desse dia, tem relação com o jornalismo. A série eu já adianto que é muito boa e o filme foi premiado. Então aguenta aí, fica comigo, você vai perceber que esse episódio tá um pouquinho maior do que de costume, mas vale bastante a pena, viu? Tenho certeza que você vai gostar. E o meu convidado dessa edição especial do Além do Fato, em homenagem ao Dia do Jornalista, é o repórter da Record TV em Araçatuba, Vitor Moretti. Vitor, seja muito bem-vindo ao Além do Fato. Muito obrigado, Guilherme. É um prazer estar participando. Também deixo aqui meus cumprimentos a todos os ouvintes. Vitor, antes de começar a conversar com você, eu quero trazer aqui para a nossa conversa alguns dados do relatório da FENAGE sobre a violência contra os jornalistas em 2020. 40% das agressões registradas vieram do presidente da República, seguido aí por servidores públicos, políticos e uma violência muito forte nas redes sociais. Você, como um repórter que já trabalha há bastante tempo, embora jovem, tem essa vivência nas ruas, eu queria que você comentasse se houve nesse período em que você tem feito a cobertura da pandemia de Covid-19, algum caso de violência, alguma situação mais extremada, e depois que você falasse se isso coloca em risco, né, a sociedade de alguma forma. Sim, né? Sem dúvida. No meu caso específico, eu nunca sofri um ataque, vamos dizer assim, de violência diretamente falando. Mas outros colegas de outros veículos de comunicação, sem dúvidas. Mas o que a gente percebe é que aqui no interior, diferentemente de outras cidades, é o que eu percebo, ainda a gente não vê atos de extrema violência como percebemos já nas grandes cidades, como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro. Não que não haja atos de violência, mas eu percebo que aqui no interior ainda eles não são tão frequentes e depende muito assim da violência que é exercida, como até, por exemplo, agressões físicas. O que nós percebemos aqui em contato com outros colegas são agressões verbais e também algumas vezes agressões verbais até mesmo nas redes sociais. O que nós temos que tomar muito cuidado, né, são justamente as redes sociais, né, que infelizmente muitas pessoas acreditam que nas redes sociais elas, vamos dizer assim, elas enxergam as redes sociais como uma ferramenta de anonimato, né, de que eu posso falar tudo o que eu penso, inclusive ofender a honra do próximo, enfim, e não vai dar em nada. E não é bem assim. O que a gente percebe hoje, que existem meios da pessoa responder, inclusive criminalmente, por aquilo que ela diz nas redes sociais, principalmente quando ela ofende a honra de outra pessoa. E nós, jornalistas, nós estamos, vamos dizer assim, na linha de frente, na linha de fogo nesse quesito. Porque, como você disse, nós temos aí uma classe política que tenta, de todas as formas, fazer com que o nosso trabalho fique à mercê, né, das sociedades, sendo que, assim, eu acredito que nunca antes, eu acho que ainda mais agora, nesse momento da pandemia, as pessoas precisam de uma informação bem apurada, verdadeira, para saber realmente o que está acontecendo. Então, quando na televisão, no jornal impresso, no rádio, na internet, são divulgados os números absurdos que nós estamos tendo de mortes, de pessoas que estão, muitas vezes, em filas de UTI, nós não estamos divulgando com alegria esses números, nós estamos divulgando para as pessoas perceberem a gravidade da situação e a gente evitar uma tragédia, uma catástrofe ainda maior. Nós estamos mostrando a realidade para que as pessoas se conscientizem da gravidade da doença, porque ainda muita gente não acredita na gravidade da doença. E, infelizmente, como você disse, a classe política acaba fazendo com que o restante, vamos dizer assim, uma pequena parcela da sociedade,
se vire contra o nosso trabalho e isso se transforme em armas de violência contra jornalistas e tudo mais. Muitos pontos importantes aí na sua fala, eu queria puxar quando você diz que a televisão, o jornal impresso, né? Obviamente ninguém fica feliz em trazer esses números, mas eles são necessários e verdadeiros. Desde o início da pandemia, vou usar a televisão, que é o seu caso, a gente percebeu um aumento na audiência. Em contraponto às fake news, a desinformação que a gente sabe rola solto em grupos de WhatsApp. Como que você analisa esse movimento das pessoas de buscarem os veículos tradicionais, por mais achincalhados que sejam, e até por um processo de desgaste feito por algumas autoridades? As pessoas buscam esses veículos tradicionais para ter certeza da informação? Não, com certeza. Eu acho que isso mostra que a força da televisão, por exemplo. Né? A televisão não está esquecida, assim como o rádio não está esquecido, assim como os outros veículos não estão esquecidos. Então, isso mostra que uma parcela da sociedade está cansada dessas notícias. Né? Então, existe sim um movimento de pessoas intencionadas de se fazer confundir as pessoas, né, disparando essas informações falsas, porque quando nós falamos de fake news, nós temos um ato deliberado para prejudicar outras pessoas. Às vezes, muitas vezes, vamos dizer assim, na outra ponta, a sociedade, quando recebe aquela notícia, ela compartilha muitas vezes pela inocência. E aí você tem o ciclo da fake news. Mas lá no início, por isso que a gente tem até aqui no Brasil, né, a Polícia Federal investiga e tudo mais, né, grupos específicos, especializados nesse tipo de situação, são criminosos que praticam esses atos na internet, são atos deliberados com uma intenção de. Mas às vezes as pessoas acabam sendo vítimas disso. Então eu acho que a televisão, que é a minha área, ela acaba sendo, vamos dizer assim, um escape para aquelas pessoas que estão acordando para a realidade, não se atendo somente ao que leem nas redes sociais ou nos grupos de WhatsApp, enfim. Então, eu acho que é uma forma, e isso os números estão dizendo sobre isso, é uma forma de até confirmar uma informação. E muitas vezes, eu acho que isso até é benéfico para o telespectador não escolher apenas um telejornal para assistir, para se informar principalmente sobre as notícias da Covid-19. Então, assiste em um dia um telejornal específico, no outro, vá até outro canal. Então, faça uma diversificação para você não ficar preso também somente a vamos dizer assim, a um pensamento. Uma linha editorial, né? Exato, a uma linha editorial de uma forma de se exibir aquela notícia. Voltando para o seu dia a dia, como repórter, né? Ali em março do ano passado, quando começaram essas ações de isolamento social. A gente fala isolamento social porque nunca houve lockdown aqui na nossa região, pelo menos, né? A gente está aqui no Noroeste Paulista, houve em algumas cidades pontos isolados, né? Quando que você percebeu que a pandemia de Covid-19 ia exigir uma cobertura, uma postura diferente de você? Como que ela alterou a sua rotina? Eu acho que desde o começo, né, nós como jornalistas, né, quando E no meu caso, eu já enfrentei outras pandemias, porque quando eu morava no Japão, eu já tinha enfrentado uma pandemia muito grave, que foi a da H1N1, que eu acredito que aqui no Brasil não tenha sido tão grave quanto foi no Japão naquela época. E hoje a gente vê o inverso, né? No Japão a gente tem uma situação mais tranquila que o Brasil. Então, quando eu percebi que os números aqui estavam aumentando, eu já
já tinha em mente que seriam tempos difíceis. Então, eu já acreditava que o trabalho jornalístico ia ser bem trabalhoso nessa questão de informar, de levar a notícia até o telespectador, porque o povo brasileiro, ele não, até então, não tinha o costume, era tudo tão novo, mas não tinha o costume de usar máscara. Até hoje, muitos ainda têm uma dificuldade muito grande, resistem a isso, de usar o álcool em gel, de manter o distanciamento social, né? E no caso do Japão, isso é muito comum já. Os japoneses já nascem com uma educação mais voltada a esse distanciamento, tanto que lá a gente não tem cumprimento, por exemplo, com toques. Então, a gente já é da cultura de um povo. Então, o brasileiro ele teve, vamos dizer assim, que se adaptar a tudo isso em um ano. E ainda encontra muita resistência, muita dificuldade. Às vezes é resistência proposital e às vezes é uma dificuldade mesmo. Às vezes a gente esquece, né? Então, eu sabia que ia ser uma dificuldade muito grande. Então, o nosso trabalho, eu percebi que já seria muito importante nessa questão de explicar os principais modos de prevenção. Eu acredito que seria o primeiro ponto. A partir do momento que nós tivemos, né, os primeiros casos e as primeiras mortes, eu acho que muda um pouco o cenário, porque aí as pessoas começam a ficar preocupadas. Nós tivemos esse efeito aqui na nossa região. Então, nós tivemos umas 2 primeiras semanas de um medo total, tanto que a gente não via, você sabe bem disso, muitas pessoas na rua. Mas depois, eu não sei o que pode ter acontecido, talvez as pessoas, elas imaginavam que a doença pudesse ser mais grave do que estavam falando, né? Naquele momento, isso há um ano atrás, quando era a primeira cepa. Não tão grave quanto falavam, né? Exato. E relaxaram, né? Isso eu digo a partir do segundo semestre. Nós temos aí, a partir do segundo semestre, setembro, outubro, realmente, no Brasil, os dados mostram uma queda considerável nos números de casos, de mortes, e aí, no fim do ano, com a nova cepa que surge em Manaus, nós estamos envoltos aí nesse cenário desolador. A comunidade científica está preocupada com a nova variante do coronavírus encontrada no Amazonas. A Fundação de Vigilância de Saúde do Estado confirmou a reinfecção em 3 pessoas. A cepa já chegou a outros países e estados, como São Paulo. Realmente, sem sombra de dúvidas, é o pior cenário da pandemia em todas as cidades do Brasil, inclusive na nossa região. Então, eu acredito que o momento mais difícil também da cobertura jornalística está sendo esse. Porque agora a gente já tem mais de um ano de cobertura da pandemia e nós não temos mais aquela dificuldade de explicar sobre os modos de prevenção. Não, agora nós estamos lidando diretamente com as vidas de pessoas que estão aguardando um leito de UTI e não tem, às vezes pessoas que não conseguem respirar e não conseguem ser colocadas numa ventilação mecânica e morrem à mercê e não tem o que fazer, porque você não encontra vaga em outro hospital. Então, agora e com um risco muito grande de faltar oxigênio e de faltar de remédio para você ser entubado. Então, esse eu acho que agora é o grande desafio do jornalismo. Como você trabalhar com uma informação dessa sem fazer com que a população entre em pânico. Você tem às vezes chega uma informação de que vai, assim, daqui a risco algumas iminente. horas... Isso, daqui a algumas horas pode faltar oxigênio e como que você vai... Você tem que avisar a população, mas como que você vai avisar sem criar um pânico? É muito difícil. Vitor, você falou em cenário desolador, né? Para a gente encerrar, 2 questões. Primeira, qual é o principal legado da pandemia? A triste número de mortes que o Brasil atingiu, potencialmente pode atingir, qual que é o legado que você acredita que vai ficar para o jornalismo? E se houve algum momento emocionante que vai te marcar ou algum fato positivo aí nesse período todo de cobertura? Bom, eu acredito que o legado que fica para o jornalismo é mais do que nunca do nosso apreço àquela informação verdadeira, bem apurada, e de como o jornalismo ele é ligado diretamente à vida das pessoas, né? Porque o jornalista
ele não é médico, ele não é enfermeiro, mas ele está ao lado, por exemplo, de um paciente recém-recuperado da Covid, ou às vezes de um paciente que está infectado pela Covid e ele nem sabe e também se contamina. Porque ele está na linha de frente, ele também é um trabalhador, vamos dizer assim, que foi colocado como essencial. E por quê? Nós estamos na rua para levar a população que precisa, né? Claro, com todas as limitações e com, assim, que precisa ficar em casa o máximo que conseguir. Claro, todo mundo precisa trabalhar, mas quando não é necessário, fique em casa. Então, e quando ele está em casa, ele precisa saber o que está acontecendo na sua cidade. Então, eu acho que essa é a nossa função, de passar o que realmente está acontecendo, e mesmo diante de adversidades, né? Mesmo diante de ataques de pessoas do alto escalão de governo, seja de governos federais, estaduais, municipais. Então, nós vivemos hoje num ambiente muito hostil. Então, acho que esse é o maior legado, que ainda assim a classe jornalística conseguiu se unir e está fazendo um bom trabalho. E a questão, nesse momento todo, né, até agora de cobertura jornalística, eu acredito que não tem outro jeito, né, que a questão mais emocionante foi a chegada dos primeiros lotes de vacina aqui à nossa região, no caso específico, né? Depois de São José do Rio Preto começar a vacinar profissionais da saúde, hoje foi a vez de Araçatuba dar o start na imunização. A cidade recebeu 3.640 doses da Coronavac, a vacina do Instituto Butantan. E na linha de frente estava ela, a profissional de saúde Joana Dark Lopes Faria, de 53 anos, que há mais de 20 trabalha no SAMU de Araçatuba. Então, era algo que nós estávamos esperando há muito tempo. E, assim, antes mesmo dos números da doença começarem a crescer novamente. Então, nós tivemos esse momento de alegria logo no início do ano, em janeiro, quando os primeiros lotes da Coronavac chegaram a Araçatuba. Então, deu aquele sentimento de esperança. Vitor Moretti, repórter da Record TV na cidade de Araçatuba. Eu quero agradecer demais a você por ter tirado um tempinho da sua rotina, que eu sei que é bastante puxada, para estar aqui conversando no Além do Fato, batendo esse papo comigo no Dia do Jornalista. Muito obrigado. Eu que agradeço, Guilherme, foi um prazer e me coloco à disposição e espero que todos fiquem bem, com saúde e se cuidem. Porque nesse momento, isso é muito importante hoje em dia, né? Se cuidar e cuidar do próximo. Pessoal, a gente vai agora para uma parte que me deu bastante satisfação em fazer, que é contar com a participação dos colegas, né? Eu pedi para alguns amigos que trabalham no Hard News, no jornalismo diário, para que participassem desse episódio especial do podcast. Eu, felizmente, tenho muitos colegas que trabalham no Hard News. Alguns até gostariam de participar, não puderam por questões da empresa, enfim, a gente entende. E contar com esses que estão aqui comigo é uma alegria bastante grande. Então eu propus para eles para que me respondessem a seguinte pergunta: qual notícia você gostaria de dar ainda em 2021? A pergunta foi essa. Vamos conferir as respostas comigo, vamos ver o que eles disseram, qual que é o desejo que esses colegas têm, qual que é a notícia que eles querem trazer ainda esse ano. Oi, gente, tudo bem? Prazer, eu sou Lilian Flores, sou jornalista, sou locutora, trabalho na Nova Brasil Araçatuba 95,5 e faço a apresentação da primeira hora do jornal Nova Manhã. E a notícia que eu quero muito dar nesse 2021, mas principalmente eu quero ressaltar essa notícia no dia 31 de dezembro, que vai ser uma sexta-feira, é de que todos os brasileiros estão imunizados contra o coronavírus, a Covid-19.
Covid-19 e que daí por diante, né, a partir do dia 1º de 2022, nós começamos, né, a nossa recuperação, tanto física, mental, como também a conta-gotas, a recuperação da economia, dos postos de trabalho, da educação e até da nossa autoestima e esperança, né, que está um pouco para baixo, assim. No dia 31, sexta-feira mesmo, a gente só vai comemorar essa notícia e dar um pouquinho mais de esperança para os nossos ouvintes. Abraço, tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem? Satisfação participar do programa Além do Fato, do meu amigo e irmão Guilherme Leal. Sou Ivan Ambrosio, atualmente sou jornalista, trabalho no Jornal Interior aqui de Penápolis. E a manchete que eu gostaria muito de escrever, que muito em breve gostaria de manchetar aqui no jornal, seria Vencemos a Covid. Uma manchete que todos nós, todos da imprensa, da comunicação, iremos ainda publicar com a maior felicidade e com o maior prazer. Obrigado a todos e vamos vencer a Covid. Oi pessoal, eu sou a Jéssica Tábuas, trabalho no SBT Interior e a notícia com certeza que eu mais gostaria de dar ainda neste ano é que especialistas encontraram enfim a cura para a Covid-19 que tem atingido tantas e tantas pessoas no mundo inteiro. Essa com certeza é a notícia que eu mais gostaria de noticiar para a população, porque é um momento muito esperado, a cura para uma doença desconhecida que vem se fortalecendo, infelizmente, a cada dia. Vamos torcer então para que isso aconteça ainda nesse ano, o quanto antes. Ciência! Pesquisadoras brasileiras descobrem a cura da Covid-19. Um complexo estudo desenvolvido por cientistas brasileiras da Universidade de São Paulo descobriu a cura para a Covid-19. O resultado promissor ainda tem que ser aprovado pela Anvisa para que o tratamento seja protocolado no Brasil. Mas os dados clínicos registrados em 3 fases aplicadas em voluntários ao longo dos últimos 8 meses comprovaram a cura do vírus no organismo humano. De acordo com Laura Batista, coordenadora dos estudos, a conquista é a comprovação de que a ciência brasileira é extremamente capaz e eficiente de obter resultados promissores. Este dia do jornalista, eu, Arnon Gomes, do jornal O Liberal, acho que não tem grandes novidades em relação à notícia que desejaria dar, neste dia, nesta data tão especial. A minha notícia certamente seria essa: o número de casos e de mortes por Covid despencam na região de Araçatuba. Não só na região de Araçatuba, como em todo o Brasil, Acho que esse é um desejo de todo mundo, é uma guerra no qual todo mundo está engajado e acho que a imprensa tem uma função aí primordial nesse momento, não só de conscientizar as pessoas, a adotarem os cuidados e também, se orientar corretamente. Então esse é o meu maior desejo nesse dia do jornalista. Um abraço. Tá aí, praticamente uma unanimidade, todo mundo desejando vacina sim, vacinação completa e que essa pandemia acabe o quanto antes para que nós possamos retomar o nosso velho normal. Porque o novo normal tem sido necessário. No momento a gente nem está vivendo o novo normal, estamos numa fase bem mais restritiva, mas todo mundo torcendo para que a vida volte a ser como era antes, com segurança. E eu quero mais uma vez agradecer aos meus amigos que participaram dessa edição especial do Além do Fato, encaminhando as suas respostas: Lilian Flores, Ivan Ambrosio, Jéssica Tábuas, Tom Dias e Arnon Gomes. Muito obrigado a todos. E vamos de dica de série, não pode faltar. Pessoal, a série que eu trago hoje é muito bacana. Eu sempre fico muito feliz com essa parte porque eu consigo passar um pouco da experiência que eu tive assistindo para vocês, A série do dia é The Newsroom, a redação da HBO. The Newsroom, que tem essa trilha de abertura muito bonita que a gente está ouvindo agora, pode ser assistida no streaming da HBO, o HBO Go, ou então, tenho certeza, ela vai
compor o catálogo do HBO Max, esse mega streaming super potente que estreia no Brasil em junho. O enredo da série, que foi lançada em 2013 e teve 3 temporadas, mostra uma emissora de notícias americana, a ACN, uma emissora fictícia, que tem que colocar no ar todo dia o seu principal telejornal noturno, ancorado pelo jornalista Will McAvoy, interpretado pelo ator Jeff Daniels. We stood in my office this morning, and I said, under no circumstances do I want anyone here to know what happened, and you said yes. As relações interpessoais entre os personagens são exploradas, claro, como toda série, com muitas doses de amor, suspense e tal, mas essa série mostra bastante como é que funciona a escolha de uma notícia no telejornal, o que é prioridade, o que entra, o que não entra, tem um pouco da linguagem. Mostra ainda aquele personagem que quer sair do jornal da noite, que começa lá na madrugada e quer ir para o horário nobre. Além de tudo isso, The Newsroom apresenta como a figura do editor-chefe e do âncora fazem a diferença nesses jornalísticos, sem contar a influência dos donos da emissora, que são eles que lidam com as influências externas, como que eles fazem para blindar o telejornal ou não. Uma curiosidade bem interessante é que na última temporada de The Newsroom, a ex-presidente Dilma Rousseff foi citada na série. Os produtores do Newsnight, o nome do jornal em que tudo acontece, estão fazendo uma reunião de pauta e um deles diz o seguinte: a então presidente Dilma se comprometeu a negociar com os manifestantes, se referindo aos protestos de junho de 2013. A série mostra uma dessas cenas dos protestos e é bem legal, né, ver o Brasil estando na editoria de internacional de um telejornal. Além do protagonista, o Jeff Daniels, a série conta com um super elenco com nomes como Emily Mortimer, Dave Patel, Alison Pill e a Jane Fonda. Então, se você quer conhecer mais sobre a rotina dos jornalistas de TV, uma rotina bastante extenuante, bem cansativa, de muita entrega, isso em grandes TVs ou em emissoras menores, e ainda conferir uma boa série de drama, né? Porque a gente gosta de um draminha, de ver uma história ali divertida, e tem bastante. The Newsroom é uma ótima opção. Como eu disse, tá no catálogo do HBO Go e vai estar logo mais no HBO Max. E agora a indicação de filme. A gente sai das telas do jornalismo de TV e vamos para as páginas do jornalismo impresso. A minha indicação para você é o filme Spotlight, vencedor do Oscar de melhor filme de 2016. Para quem é jornalista, confesso para você que vê a força do jornal impresso ali no começo da década de 2000, no seu máximo, como é mostrado nesse filme, deixa o coração bem quentinho, sabe? Dá aquela famosa saudade do que eu não vivi, porque a gente sabe que o jornalismo impresso hoje em dia tem enfrentado muitas dificuldades, né, em virtude do crescimento do online, a redução da publicidade, o que de modo algum afasta a sua importância. Mas o filme mostra o jornal impresso como o suprassumo da época, né? A internet estava só engatinhando. E a história que é contada é a da equipe de jornalismo investigativo do jornal The Boston Globe, que apura casos de abuso sexual e pedofilia por membros da Arquidiocese Católica de Boston. Essa investigação recebeu o prêmio Pulitzer do Serviço Público em 2003. O Pulitzer é o maior prêmio de jornalismo do mundo. A trama de Spotlight, que no Brasil ganhou o subtítulo de Segredos Revelados, também mostra o dia a dia de jornalistas, mas nesse caso existe todo um trabalho enorme envolvido, era uma equipe muito grande, uma coisa que foge um pouco da realidade da maioria das redações hoje em dia. O filme mostra ainda a omissão de um jornalista que chegou a receber uma lista de clérigos que supostamente praticavam pedofilia, isso em 1993, e decidiu à época não investigar. Como eu falei para vocês no começo, a história de Spotlight se passa em 2001. O elenco é capitaneado por Mark Ruffalo, o Hulk da Marvel, além do Michael Keaton, da Rachel McAdams e também do
John Slattery. Cada episódio que eu faço aqui para vocês, eu tenho que treinar meu inglês, né? Ao longo dos anos, ele vai melhorar. E assim eu termino essa edição especial do Além do Fato. Chamei de especial por ser fora do nosso dia tradicional de lançamento de episódios, né, que é toda segunda-feira, e porque também eu passei um pouco do tempo, mas eu acredito que tenha valido a pena, porque deu para esmiuçar muito bem a cobertura jornalística da imprensa durante esse ano de pandemia de Covid-19. Uma forma aí da gente debater o jornalismo justamente hoje, Dia do Jornalista. Por isso eu deixo aqui o meu parabéns a todos vocês, meus colegas de profissão que não desistem, né? Mesmo em meio a adversidades, a desinformação, a uma onda muito grande de autoritarismo que tem às vezes intimidado, seja essa intimidação vinda de autoridades ou mesmo de outros atores da sociedade civil, vocês mantêm a função social de informar. Parabéns mesmo! E eu quero fazer outras edições assim, viu? Outras edições como essa, maiores, especiais, mas eu preciso saber da opinião de vocês, né, gente? Se vocês gostaram, se curtiram esse formato, enfim, participem comigo. Não se esqueçam de compartilhar demais esse episódio com os amigos pelo WhatsApp. Manda aí no grupo da sala, você que está me ouvindo é estudante de jornalismo, então você que é professor, dá essa força pra gente, né? Compartilha aí no grupo do Zap. Você que está trabalhando, manda nos grupos da imprensa, que vocês me ajudam muito fazendo isso, tá bom? Também sigam o podcast nas redes sociais, Facebook e Instagram, Além do Fato Podcast. E me sigam no Twitter, @Guilherme Leal, com 2 M's. Ali a gente vai discutindo e conversando ao longo da semana. Você já sabe que nos players, nas plataformas digitais, você pode seguir a gente e não perder nenhum episódio. Nós estamos no Castbox, Amazon Music, Google Podcasts, Spotify e Deezer. Neste episódio você ouviu trechos de reportagens da Record TV, Band News, UOL, TV Globo, TV Gazeta, TV Cultura, SBT Interior, da Band e da TV Justiça. O Além do Fato é produzido, apresentado e editado por mim, Guilherme Leal, para você. Então se cuidem, nós nos encontramos na próxima segunda. Até lá!